E aí, galera? Vamos para mais um episódio agora da nossa série Na Busca do Top 1 Rápido BR, partidas de 10 minutos, tentando chegar no topo do ranking brasileiro no chess.com. Se você tá gostando da série e tá aprendendo com as partidas e com as análises, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não tiver inscrito, divulga pros amigos, para quem gosta de partidas de 10 minutos, às vezes tá acompanhando essa série em outros canais e não sabe o que eu tô fazendo, divulga pros amigos e vamos que vamos. Hoje, quero deixar uma pergunta aqui para vocês que é o seguinte: quem aí tá acompanhando o Floripa Open? Se tudo der certo, esse vídeo vai entrar no ar, ele vai ser publicado durante o Floripa Open. Eu espero tá indo bem no torneio, tá fazendo partidas legais. Mas deixa aí nos comentários para quem você tá torcendo, se você tá acompanhando esse grande torneio. Se não tiver, tá perdendo. Dá uma olhada lá depois. E como sempre, é, considere fazer parte do clube de membros. O clube de membros é uma forma que você tem de apoiar o canal mais diretamente, o nosso crescimento e o nosso conteúdo, e nós estamos com algumas recompensas interessantes para quem faz parte do clube de membros. Desde o ano passado, a gente está disponibilizando um vídeo a mais para quem faz parte do clube de membros, e agora você vai ganhar não só um vídeo a mais com o novo nível que a gente liberou do clube de membros, mas dois vídeos. Um que já é o vídeo de sempre, e um vídeo sobre abertura, né? Sobre alguma abertura. A gente tem agora a abertura do mês, que é durante todo o mês eu vou analisar alguma abertura, mostrar partidas modelo, explicar, e você pode se interessar. E além disso, estamos com o grupo do canal no WhatsApp. Então considere fazer parte do segundo nível do clube de membros para você entrar no nosso grupo do WhatsApp também, onde você pode interagir comigo mais diretamente, aí tirar dúvidas, dar sugestões, saber algumas novidades do canal com antecedência, enfim, tudo isso. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no ranking, porque aconteceu um negócio engraçado. Se eu não me engano, na partida anterior, que eu gravei algumas horas atrás, tá? Eu ganhei, fui pra 2.583 e eu tava em 12º no ranking, mas agora eu tô em 13º, já me passaram. Ou seja, tá um negócio engraçado, porque eu tô subindo o rating, tô ganhando partida após partida e tô caindo no ranking, né? Os caras estão muito dedicados no 10 minutos aí. Toda hora alguém passa e eu já tô com quase 2.600 e tô em 13º, não tô nem no top 10. Mas vamos ver, né? Seguimos. Então deixa eu buscar mais uma partida aqui. Nossa, olha quem apareceu aqui, ó. Sup. Valeu a espera, hein? Vamos lá. Vamos ver o que vai ser minha partida contra o Sup. Olha o Sup na busca pros 2.800. 2.750. Vamos lá, né? Jogar um peão dama aqui. E já usou essa linha do cheque, ó. Essa valeu a pena, hein? Já deixa o like. Então vou fazer bispo D2 e ver o que ele joga. A5 normalmente aqui é o lance. Ahn, Então aqui eu acho que cavalo C3 é uma jogada normal. Cavalo E7. Caramba, que sistema é esse? Já criativo. Criativo. Mas eu vou jogar E4. Que eu acho que o Sup ele já tá jogando assim pra me tirar, né? De teoria, de qualquer coisa. Ele quer um jogo fora de teoria. Eu acho que eu vou esperar um pouco, porque se é 4, D5 eu já vou ter que tomar uma decisão aqui que eu não queria tomar agora, pra falar a verdade. Então acho que eu vou jogar cavalo F3 primeiro. Porque se ele fizer D5 eu não entendo muito bem esse setup com cavalinho E7. Agora eu já acho mais o E4 mais jogável, hein? Como que é? D5 ele vai fazer com certeza. Eu queria responder com E5 essa posição. Só que antes o peão de D4 tava no ar. Eu vou jogar assim. Eu vou pelo espaço. Sabia que ia vir E5. Se eu tomar em D5 uma vez e jogar E5 agora, eu não queria dar tanta liberdade pro bispo dele. Mas eu sei também que se eu jogar E5 ele vai fazer C5, provavelmente. E aí a questão é, eu consigo jogar com A3, CD4, AB, DC3, bispo C3. Se ele joga bispo C3, B toma C3. CD, CD, DC, bispo toma, cavalo C6, bispo C3, cavalo D5. Pode ser. Se eu tomar aqui e jogar E5, eu não gosto do fato desse bispo dele poder entrar no jogo. Mas ele fica com uma estrutura um pouco mais debilitada. Eu vou jogar o E5 aqui. Não quero dar jogo pro bispo dele. Caramba, cavalo C6 direto. Diferente aqui o jeito que ele tá jogando.
Tá, eu vou jogar A3, porque isso obriga ele a trocar em C3. E agora a questão é, eu tomo de bispo ou tomo de peão? Eu prefiro a captura de peão por reforçar o centro. Talvez ele vai romper com F6, eu não sei. Eu prefiro essa ideia mesmo. Tomar de peão. Talvez ele jogue B6 para bispo A6. Não é tão fácil de prever aqui os próximos lances dele. Já sei, eu vou jogar assim, BC3. Se ele fizer B6, bispo D3. É a minha ideia. Pra bispo H7. Será que eu tenho esse ataque? Bispo D3, por exemplo, se ele jogar DC4 aqui. Bispo H7. Bom, descobri, eu vou jogar aqui. Porque se ele faz H6, pelo menos eu vou ter dama E2 depois. Ou eu posso tomar em D5 e pôr a dama em E2 e já anular a ideia de bispo A6. Temos já uma posição interessante, mas assim, o Sup jogou de um jeito muito criativo, né? Claramente, ele já. Puta, ele jogou pra me tirar totalmente, deu certo, mas agora a posição vai ficar caótica, porque eu vou ter que jogar bispo toma H7, velho. Eu vou ter que jogar bispo toma H7 nessa posição. Deixa eu calcular aqui. Bispo toma H7, rei H7, cavalo. Se o rei volta pra G8, dama H5. Eu devo estar ganho. Então ele vai ter que subir com esse rei pra G6. Teoricamente, nessas posições, a vantagem é poder jogar um H4. Bom, eu vou entrar no sacrifício meio intuitivamente, na real. Porque, tipo, bispo H7, rei, cavalo, rei G6. Eu tenho dama G4 pra considerar aqui. F5, dama G3. Ele continua com o rei meio preso. Eu tenho H4 também. Bom, a gente vai. Só vamos. Ele já tava no pré-move. E agora a gente tem essa posição. O que tá acontecendo aqui, velho? Pera lá. Se eu jogar dama C2, ele vai ter que fazer F5. Esse cavalo F5, G4. Se eu jogar dama G4, que ameaça cavalo E6 aqui, ele vai ter que jogar F5 também. E aí eu tenho dama G3, né? Fico ameaçando o cavalo por E6. Só que o cavalo por E6 não é tão forte. Porque tipo, dama D5, cavalo por E6 e F7. Dama G7, rei 6, dama F8, mas aí tá errado. Agora, contra H4, eu realmente não entendo direito aqui como ele se defende. Como ele defende essa posição depois de H4, sem perder a dama? H4, dama D5, H5, rei H6. Ai, ai, ai. Dama G4. Vamos lá, hora de calma, porque talvez tá rolando um arremate. É que ele tá jogando tão rápido que parece que é preparação, mas eu acho que não é. Eu vou de H4. Essa é a vantagem de ter a torre na coluna H. Eu posso jogar aqui e o rei, se ele tiver aqui pra H6, vai levar um lance que ganha dama. Eu acho que o único pra ele aqui é dama D5. Único. Né? Falei, dama G4. Tá. E agora a questão é assim. Tipo, H5, o rei vai pra H6. Se cavalo por E6, rei H7, cavalo por F8, rei G8. Vou fazer o H5 pra empurrar o rei dele lá pra H6. Tá, daí a gente tem a seguinte possibilidade aqui, que parece interessante. Dama C2. Ameaça mate lá em H7, só que ameaça um mate com cheque duplo também. Vai fazer cavalo F5? Pera, e se eu jogar aqui? Dama G4.
F5, cavalo por E6, que o cheque é com o bispo. Se ele mexer o rei, é mate em G7. Se cavalo F5, cavalo por E6 também. Rei H7. Dama F5, rei G8. São muitas possibilidades aqui, eu tô ficando meio louco. Calma aí. Dama. Rei G8, cavalo F4, talvez. Pô, tô apurando. Se dama C2, F5, não, cavalo F5. Mas eu não posso jogar G4. Ah, não, G4 tá caindo a torre ali. Ah, eu vou jogar esse, eu acho. Dama G4. Tô tentando calcular uma posição que é meio impossível de calcular tudo. Tá. Esse eu já tinha contado. Não, isso aqui tem que estar ganho pra mim, não pode ser. Cavalo F7, rei H7, dama G6, rei G8, cavalo G5. Mate, né? Ou não? Opa. Agora a gente volta aqui. Comecei mate aqui. O que ele vai fazer? Comecei mate em H7, tem que tirar a torre. Torre D8, assim. E aí H6, né? Pra H7 ou HG7. Opa! Aqui foi, hein? Como que ele vai defender? Brilhamos. Mate em H7, ameaça. O único jeito é liberar a casa F8, tem que tirar a torre. E aí eu acho que o caminho pra dar um mate mais direto é dar um cheque em F7 e depois H6. E acabou. Opa! Nós, hein? Nós! Foi meio com muita empolgação ali o Sup. Não dá pra evitar o mate, mas. Hum. E torre D8 é o único lance, na verdade. Ele vai jogar o quê? Ele vai dar a dama ali, dama E4, mas aí não dá, né? Aí não rola. Fazer isso vai ser só pra tentar enrolar, assim mesmo. Não vai ter como. Dama E4. É, esse eu pensei que ia ser o lance que ele ia jogar, mas assim. Tá chegando H6, tá chegando cavalo F6, né? Pô, sério? O cara vai tentar me enrolar no apuro, pô. Aí não dá. Vamos, né? Aqui mesmo. Caindo agora o G6. Se eu tomar a torre G7, né? Então vou rocar. Pra D5. Não, essa não dá, pô. Se ele me enrolar nessa, vai ser bizarríssimo.
Tá chegando D5, quando o ED dama G6, vai cair tudo. É, isso eu imaginei que ele podia fazer, mas aí eu posso jogar, tipo, aqui assim pra G4, né? E a entrada em D6 ali, quem segura? Quem patrocina a casa D6? E esse aqui. É muita coisa caindo, pô. O cara tentando me dar um. Me engambelar no tempo na caruda, pô. Não vou dizer que eu não tô um pouquinho nervoso, mas assim, é muito tempo, né? Aí não rolou, né? Nós. Boa, hein? Vamos. Vamos. Brancas, partida ali por ataque. É... Vamos que vamos. Joguei D4, E6, C4. Essa ordem geralmente o preto faz quando ele não decidiu ainda, né? Se ele vai jogar com D5, uma ortodoxa, ou ele vai jogar uma ninzo-índia, ou até uma holandesa. Ou B6 aqui. Então, é. A única inconveniente da ordem com E6 contra peão-dama, por que eu não jogo E6 contra peão-dama? Pelo seguinte, você tem que ter a francesa no repertório, porque se o cara jogar E4, você vai ter que fazer se você jogar E4, o cara vai fazer D5, né? Ou você é de preta, você tem que jogar D5 contra E4. Então, por exemplo, se eu jogar C4, o Sup ia fazer D5. Com certeza, ele ia jogar francesa. Quem joga assim, por exemplo, é o GM Iago Santiago, porque o Iago joga francesa e ele joga outras aberturas com E6, de pretas contra peão-dama, né? Então pra ele é de boa. Mas eu fiz C4. Aí assim, ele tem muitos lances aqui, né? Ele pode jogar D5 e transpor para uma ortodoxa, pode jogar cavalo F6, que é a ordem de Nizo-Índia, pode jogar B6, pode jogar F5, virar uma holandesa, ou ele pode jogar o lance que ele fez, que é esse cheque. Claramente, nessa partida aqui, o Sup... Nas duas, né? Ele desviou de teoria. Ele queria jogar mais xadrez, assim, jogar posições não muito teóricas. Então eu joguei bispo D2. Outra opção é cavalo D2, se as brancas quiserem pegar o par de bispos, né? Mas bispo D2 tá ok. E aí ele fez A5, que é uma das ideias por trás dessa ordem flexível. Ele mantém o cavalo ali ainda em G8, que depois ele acabou jogando pra E7. Também não teria nada errado se ele toma em D2, tá? Dama tome, cavalo F6 jogar assim. Né? Que provavelmente ele vai pôr o peão em D5, vai ficar uma posição meio... Pode ficar uma catalã, por exemplo, e ele já trocou o bispo bom dele, mas é sólido de modo geral. Ele jogou A5, e aqui eu fiz cavalo C3, né? Afinal, agora eu já posso retomar de bispo em C3. E agora ele jogou esse cavalo E7, que pra mim é um lance bem... eu não conhecia, assim, bem pouco jogado, mas é uma forma de explorar essa ordem a favor dele. O defeito do cavalo estar em E7 é o que acontece na partida, né? Ele não tá em F6, então ele não protege H7. E aqui eu fiz cavalo F3. Eu já tava um pouco tentado a E4, mas eu acho que é prematuro nessa situação. Porque depois de D5 eu tenho uns problemas com o peão de D4. Daí eu achei um pouquinho pior.
O computador fala que dá pra jogar, mas eu não sei, porque ele tá dando uma linha aqui que é A3. Bispo toma e eu entrego esse peão. Ah, não, dá pra jogar assim porque tem dama G4. Nem passou pela minha cabeça essa jogada que toca em G7 e E4. Ah, realmente. Aí essa posição ela parece bem agradável para as brancas, né? Fiquei com um par de bispos, tô jogando bispo D3, tô com outro bispo já ativo. Interessante. Mas por via das dúvidas eu preferi defender primeiro, né? D4. Ele jogou rock. E aqui eu já decidi fazer o E4, aí sim, porque agora eu tô mais bem desenvolvido. Veio o D5, que era o lance que eu esperava. E eu fiquei na dúvida, mas fiz E5 direto. É, nem é o lance aqui. A máquina prefere bispo D3 direto, assim. Mantendo tudo. Hum. Se cavalo C6, que talvez é o que ele ia jogar, aí parecido com a partida A3, bispo toma, B toma. É, ele dá umas linhas meio estranhas. D por E4, bispo E4, E5. Se D por E5, aí cavalo G6. E se D5, F5. Bispo C2, E4. É, posição meio estranha. Ele gosta pro branco que dá um 0,53, mas eu acho meio caótico isso já, porque a sequência é forçada. D por C6, E por F3, dama F3, cavalo C6, dama cheque. Muito esquisito. Parece pouco humano e eu nem roquei ainda. A minha dúvida principal era se eu jogava V5 direto ou tomava em D5. Mas eu achei que era meio tranquilo pra ele se eu tomasse em D5, assim. Que eu acabo dando vida pro bispo de casas brancas, né? E D5. Imaginei que ele fosse jogar com C5, assim, pra romper no centro. Só que aí é. Por exemplo, essa posição é parecida com a partida, né? Toma, toma, cavalo BC6, mas ele tem agora bispo F5 ou bispo G4 também. Então, eu nem achava isso vantajoso pra mim, pra falar a verdade. Não tô vendo nenhum problema de desenvolvimento pras pretas, nada do tipo. Então decidi jogar E5 direto. É que ele me surpreendeu com esse cavalo de BC6 primeiro, porque eu achava que C5 assim era o lance que ele faria nessa posição. Agora uma coisa interessante, tô vendo aqui a análise da máquina, né? É que contra C5 eu pretendo, que é o normal, né? Ele me força a avançar aqui, tomar uma decisão no centro e agora como os peões ficaram fixados, aí ele tenta romper no centro para ganhar espaço para as peças. Eu achava que essa era uma reação, mas aqui eu pensava em jogar A3. E aí, nessa posição, tipo, se bispo toma, eu vi a seguinte variante. B toma C3. Acho que é assim que eu jogaria, mas aparentemente, pelo que diz o computador, isso é ruim. Ele manda tomar de bispo. Ele prefere essa captura de bispo, curiosamente. Mas eu achei que o centro ficava um pouco instável, só que parece que não. Depois de cavalo C6 toma aqui. E aí o bispo tá ajudando a reforçar E5. O computador já manda jogar B6, assim, já quer sacrificar um peão. E se ele toma primeiro... Ah, daí dama toma. Dama toma. Se cavalo C6, dama G4. Passa a dama pra ala do rei e a torre vem pra D1. Bispo vindo pra D3. Fica bem cara de posição de francesa, né? Tem umas posições de francesa que rola a dama indo pra G4, assim. Eu não pensei nisso. Eu só pensei cavalo toma e não achei tão bom. Cavalo C6 mesmo, eu não achei tão legal pra mim. Realmente aqui ele já tá gostando pro preto. Tanto que ele manda a máquina jogar B6, assim, jogar pra manter. E aí ele quer fazer cavalo C6 com peão protegido. Ou cavalo D7, bispo B7. Mas ele gosta mais de D, toma C5, jogar dessa forma e aí manda cavalo D7. Mas isso parece equilibrado. Eu acho que agora o preto já tá bem tranquilo, pra falar a verdade. Vai cair C5 ou E5, dama C7. Fica bem parecido com umas posições de Caro-Kann, né? Mas eu realmente achava que ele precisava desse lance aqui pra fazer a pressão, uma pressão mais séria no centro. Quando ele joga cavalo BC6, aí eu tenho esse A3 mesmo. E bispo toma, B toma C3, né? Meu centro ficou muito firme agora. Eu realmente estava tentando entender assim o que, que ele ia jogar nessa posição. Eu pensei que talvez é porque ele queria jogar com F6, podia ser. O plano de B6 ele pareceu um pouco lento pra mim, por mais que eu entenda, né, que ele quer jogar bispo A6 para depois tentar montar um bloqueio nas casas brancas. Acho que essa era a ideia dele. Por exemplo, se eu tomo em D5 aqui direto,
ele toma de dama. O computador tá dizendo E por D5 agora, pra fixar essa casa e depois jogar bispo A6. Mas eu também achava que ele podia jogar dama, toma D5. Porque C4 eu não sei se é uma jogada que eu quero fazer, tem esse cheque e tem também o ponto D4, né, que fica fraco se ele voltar a dama e começar a bater em D4. Não sei. Pra mim não era tão confortável assim. O computador fala que dá pra jogar C4 e gosta pras brancas. Eu tava um pouco na dúvida. Eu considerei que F6 podia ser uma ideia, mas eu pensei, tá, na pior das hipóteses, eu tomo em F6, torre toma e ponho meu bispo em D3. Isso também parece uma francesa boa para as brancas, porque a minha dama vem para E2, eu roco, ele nunca tá conseguindo jogar C5, né? Então eu tenho o par de bispos no longo prazo, bispo G5, cavalo G5 são ideias. Parecia bom para mim, na verdade, né? Eu achava que eu tava um pouco melhor. Mas aí ele jogou o B6, que a ideia dele é bispo A6. E agora foi um momento importante com o bispo D3 aqui, né? Ele jogou esse que eu achei muito loucura. Ele jogou tão rápido assim, quer dizer, ele pensou uns segundos, né? E falou, vamos. Na minha cabeça ele tinha jogado ao toque D por C4, mas ele pensou uns 20 segundos. E aqui realmente eu senti que bispo H7 era o caminho. Aí eu acho que tem um pouco isso, né? Às vezes você tá jogando contra um cara forte, e ele faz um lance bem confiante, assim, deixando a ameaça. A sensação que dá é que, sei lá, o cara viu que é refutado. Mas se você sente, assim, né? Se a sua intuição diz que aquilo é bom, que você tem que entrar naquele caminho e você tá calculando e parece que a posição é promissora, véi, aí tem que ir, né? Aí não dá. Não dá pra fugir. Eu esperava H6. Mas agora é diferente, agora eu posso tomar em D5. E foi esse o detalhe que eu percebi, que aí isso faria muita diferença a meu favor, porque se ele toma de dama, eu jogo dama E2 e ele não consegue pôr o bispo em A6 mais. Embora aqui, depois de bispo B7, ainda não é claro que isso tá bom pra mim, tá? Porque não é tão simples, na real. Eu não consigo jogar C4 em boas condições, talvez. Por exemplo, tipo, o computador tá mandando rocar, mas se eu faço C4 agora, dama D7, bispo C3... torre FD8, torre D1, cavalo G6 ele tá dando. É uma posição que ele gosta para as brancas. Mas é muito pouquinho, ó. 0,40 só. Tem esse cavalo F4, que é chato pra caramba. Ele tem a pressão em D4 sempre e o bispo tá uma diagonal aberta. Então eu nem posso jogar C4 voando. Tenho que rocar primeiro. Mas isso aqui não vai ser tão fácil, eu acho. Torre FD8. Quer jogar torre F1 pra bispo E4, eu acho. Porque esse bispo E4 direto leva cavalo por D4. Leva um golpe, então ele quer fazer primeiro torre 1. Dama D4, aí tá dando uns lances tipo A4 ou torre AD1 mesmo. O branco tem mais espaço e tem uma posição boa, mas eu vou ter que trabalhar um pouco essa posição. Eu não posso jogar C4 tão fácil, então ele tá mandando reorganizar, tipo bispo C1, cavalo H4 pra pôr a dama em G4. Tem que começar a trabalhar a posição das peças brancas. Mas sim, tá agradável pra mim, né? Dá pra ver que é mais cômodo de jogar de brancas. Agora, quando ele jogou D por C4, também eu já tinha calculado muito tempo, eu acho, né? Aqui eu fiquei pensando e eu já tava sentindo que dava pra fazer o sacrifício e falei, vamos, tem que ir aqui. Porque é muita... Seria uma derrota moral, né? Se eu jogo bispo D3 e tomo em C4 e não faço o sacrifício. Rei toma, cavalo G5. Aí começa a doideira, né? Rei G6. Se rei G8, dama H5. Aí pra ele não levar mate, ele tem que ser torre 8. Só que o computador, ele dá... Como que é isso aqui? Eu tava na dúvida. Eu provavelmente ia tomar aqui, mas ele fala que é melhor não tomar. Pra jogar assim, rei F8, dama H8, cavalo G8, cavalo H7, rei E7, bispo G5. Não dá pra jogar F6 porque dama G7 é mate, tem que tirar o rei e perder a dama. Mas isso só dá certo porque ele não tem a casa F7 pro rei, né? Porque eu não deveria tomar o peão. Então assim, quando entra essa posição, como dama H5 é muito forte, ele tem que jogar rei G6. E agora eu fiquei na dúvida se eu jogava H4 ou dama G4. Dama G4 é um lance que tinha cara boa, assim. Tinha uma cara muito boa, mas H4 é mais preciso. É a jogada mesmo. Se dama G4, F5. E aí o problema é que se dama por se é por F6, rei por F6, ele escapa. Então assim, eu posso até dar umas repetições aqui, dama F3, dama E4, que é um pouco estranho. Mas se eu fizer cavalo H7, por exemplo, rei F7 eu já tô pior. Porque no máximo eu vou tomar a linha F8, ele vai ficar com duas por uma, né? Então não adiantou nada.
Aí eu fiquei na dúvida aqui mesmo, se eu jogava H4 ou se eu jogava dama G4. Mas aí eu calculei o seguinte, F5, dama G3 e não tava vendo tão claro como continuar o ataque. É engraçado porque por mais que esse rei tá preso aqui, eu não tenho um jeito tão forçado de continuar o ataque. Pra vocês terem ideia, o computador manda jogar super lento. F4, deixa o rei ali preso. Quer dizer, F4 das pretas, né? Dama G4, aí dama... É que se bispo toma F4, cavalo F5. E aí dama G4 já tem cavalo H6, assim. Eu não consigo atacar nunca. Dama G4. E aí ele fala dama E8, aqui é um lance difícil de entender. Bispo F4, torre F5, cara. Loucura essa defesa. H4, torre toma e depois o rei pode escapar, eu acho. Algo do tipo. Nisso tem um cavalo por E6, assim, né? Rei F7, cavalo por C7, só que perde porque leva esse, ó. Torre por E5 e cai a dama. Não, mas tá caindo também, né? Que loucura. É, só que mesmo assim ele vai ficar com material a mais, né? Bispo toma, cavalo E8, torre E8. 2 por 1 ainda. Então H4 é o fino mesmo, porque ele não tem como evitar H5. E o rei vai ter que ficar lá em H6 levando descoberto toda hora. Então ele jogou esse, tipo, a máquina fala que era cavalo por E5, assim, o lance que tinha que jogar. Ou seja, se for isso ele tá bem perdido, né? Porque aí eu vou ficar com material igual e ataque ainda. Então ele jogou esse, H5, rei H6 e agora dama G4, né? Agora é diferente, porque é uma versão muito melhorada pra mim se ele joga F5, cavalo por E6. E aí o cheque é com o bispo e mate depois. Então ele fez a única defesa, que pra mim era a única defesa, né? Cavalo F5. A máquina tá dando torre G8. E aqui quase tem um tema parecido com a outra partida, que é cavalo F7, dama G6, mas ele tá segurando essa casa. Então ele sugere jogar cavalo E4, rei H7, H6. Se G por H6, cavalo F6. E tá ameaçando H por G7 agora, né? É, esse G6, cavalo F6 ganha a dama. É, tá muito perdida. Então ele jogou esse. E aqui eu tomei em F7. Eu já tava... Tipo, eu já tava pensando nesse na hora. Cavalo por E6, rei H7, dama F5. Só que depois de rei G8, meu cavalo tá cravado. Esse é o problema. Esse é o problema da coisa. Eu tentei insistir aqui com H6, mas dama toma, né? Eu pensei mais em bispo toma e já não vi como continuar. Só que na real tem esse aqui, que é um lance pouco intuitivo, né? Pra jogar HG7, dama H6. Aí já tá tendo uns cavalos por E5, assim, não sei. Meio doideira também isso aqui. E na hora eu tava apurando. Mas aí eu vi essa ideia, tomar em F7, rei H7, dama G6, que agora essa casa não tá defendida, e quando rei G8, cavalo G5. Tô ameaçando aqui, né? Mate. E o problema é que se ele faz torre D8, dama F7, rei H8 e H6. Acabou. Ameacei HG7 mate. E se cavalo H6, torre toma H6 e dama H7. Então aqui ele já foi pra parte da enrolação, né? Que ele jogou dama E4. Cavalo por E4, cavalo E7. E aí é mais ele tentando explorar o fato que eu tô com 1 minuto e meio, né? Então, assim, teve um pouquinho de ação, mas na real tá caindo muito forte a casa, né? Ele tá com peça pela dama e levando ataque ainda. Então, não deu. Uma vitória legal e instrutiva, né? Acho que o Sup ele subestimou um pouco ali o bispo toma H7. Não sei também se ele não tava vendo essa ideia antes, mas pode ser que ele quis só testar o ataque também pra ver se chegava e eu gastei tempo nessa, né? Mas enfim, foi uma partida interessante. Eu acho que eu conduzi bem o ataque.